a ordem dele é ide e fazei discípulos, ou seja, ensinai a qualquer pessoa que aparecer na tua frente, em todos os lugares. A paz do Senhor, meus irmãos, começando mais um podcast, mais um GTV do número 46. Eu quero uma salva de palmas aqui agora, por favor, palmas. Mais uma vez começando o nosso podcast, nós pedimos licença para estar entrando na sua casa e falar um pouco mais da palavra do Senhor, aprender com a gente aqui, que estamos também aprendendo um com o outro, mais um pouco sobre a palavra do Senhor. Meu nome é Guilherme Almeida, faço parte da juventude da DCI, o GEM, os Jovens em Movimento, e a gente está situado aqui na Assembleia de Deus Coqueiral de Itaparica, Avenida Saturnino Rangel Mauro, número 162, aqui perto do supermercado Carone. Então você que está nos assistindo de fora, você que está nos assistindo de outro estado, de outra cidade, estamos aqui em Espírito Santo, Vila Velha, e peço licença para entrar na sua casa para você que está nos ouvindo pelo Spotify ou está nos assistindo pelo YouTube. Primeiro de tudo, antes de começar a apresentar a nossa mesa que está aqui hoje, nossos convidados, eu quero falar com você que está aí em casa e quer saber um pouco mais das nossas programações, dos nossos eventos da nossa juventude e também da nossa igreja. O Instagram da nossa igreja e da nossa juventude. AD Coqueiral de Itaparica é o Instagram da nossa igreja e gen.adci, Instagram da nossa juventude. Você vai ficar por dentro de todas as programações, vai ficar por dentro também dos nossos eventos, nossos planejamentos. Estamos com grandes coisas boas vindo aí. Juventude, você está nos assistindo, nosso congresso está chegando. Glória a Deus, nosso congresso está chegando. Dia 31 agora, no caso, amanhã, a gente já vai ter a resenha da nossa juventude, o nosso churrasco. Então, para todas as informações, vocês podem falar comigo, que estou na liderança, também a Karen, também a Júlia, o Betinho, o Peter e a Rayane, quase que são nossos líderes adolescentes. Então, pode falar com eles que a gente vai passar todas as informações de local, o que levar, tudo. Pode falar com a gente que a gente vai estar passando essas informações para você e o nosso congresso está vindo aí. Tem coisa boa vindo aí, muito trabalho vindo aí. Camisa da juventude, evangelismo está para vir aí, muita coisa boa. Todo domingo, a partir de agora, nós teremos ensaio. Então, você está mais que convocado para estar com a gente nesses ensaios, porque é tudo para a honra e glória do Senhor, que vai ser uma bênção e que também o nosso tema foi revelado, tá? Nosso tema da nossa juventude foi revelado no nosso congresso, que é mais de ti e menos de mim, com o versículo principal, Levítico 6,13. Quer saber um pouquinho mais do porquê desse tema, de como esse tema foi criado? A gente vai soltar uma mídia muito maneira que a gente está preparando aí, lá no Instagram da nossa juventude, gen.adci. Então, Jairão vai fazer aparecer aqui, tá, Jairão? Vai fazer aparecer aqui, ó. Então não perde não, clica lá, vai lá no nosso Instagram e pesquisa gen.adci. Vai estar na descrição também aqui do nosso vídeo no YouTube, tá bom? Galera, vamos apresentar aqui agora essa mesa que está aqui comigo, nossos convidados. Primeiramente as damas, claro, irmã Josi, que está aqui com a gente. Por favor, se apresente. A paz do Senhor Jesus para todos os irmãos, as irmãs que nos ouvem nessa noite. Nós estamos muito felizes de poder estar aqui, né, compartilhando mais um pouquinho da palavra poderosa de Cristo Jesus e que Deus venha falar ao seu coração. Amém. Agora aqui é minha esquerda, meu parceiro, meu amigo de juventude, meu amigo de orquestra da igreja, tá aí trabalhando sempre com a gente, por favor. Juninho, Junelli, Cristiano, forma que vocês preferirem, tá mais que em casa, por favor, irmão. Bom, a paz do Senhor a todos vocês. É um privilégio muito grande participar desse GenTV, né? E eu tenho certeza que vai ser muito edificante para todos nós, né? Que Deus possa abençoar cada um de vocês que estão aí em casa nos assistindo. E vamos nessa. É isso aí. Galera, o tema que a gente vai falar hoje é basicamente uma palavrinha: fé. Fé. É o tema de hoje, fé. Vamos discorrer um pouco sobre esse tema, sobre essa palavra que parece uma palavra simples, mas tem uma força absurda, algo muito poderoso que a gente pode tirar de nossas experiências com Deus, nossas experiências do nosso dia a dia, os desafios que nós temos, tanto como juventude, tanto também como adultos. Esse programa aqui é para todos, é para o evangelho do Senhor ser pregado. Então, a gente vai discorrer sobre esse tema. E como eu gosto bastante, a gente vai fazer daquele estilo. Eu vou fazer uma perguntinha de começo, tal. A gente vai contando nossas experiências.
Quando for ver, o tema já tá... A gente já tá escorrendo sobre o tema todo, minhas perguntas já foram embora, então essa é a melhor parte que tem, quando a gente já fala do tema inteiro, tá bom? Então vamos começar aqui. E como, com a primeira pergunta assim que a gente vai seguindo, como você definiria fé, a palavra fé? Vocês que sabem aí, que começa. Pode começar. A definição de fé, para mim, é algo que você crer, né, sem duvidar, é você acreditar em algo. Um exemplo que a gente pode dar aqui, a gente vê muito firme na palavra de Deus, Abraão, né, que foi um herói da fé, que foi considerado um pai da fé, o nosso pai da fé, né? Abraão, ele creu e nessa crença dele, depositou essa fé de tal forma de uma confiança absoluta em Deus, né? A gente vê que Abraão, ele vai até o ato e ele faz todo um preparo ali para poder verdadeiramente acontecer aquilo que foi destinado, aquilo que, né, foi proposto a ele de uma forma sem dúvida, né? Então, assim, fé para mim é uma palavra muito pequenininha realmente, né, mas que tem uma ação poderosíssima. É uma ação muito gigante, né, na face da terra que move todas as coisas, né? Outra questão que a gente pode colocar aqui também, muito fundamentada nessa palavra fé, é a criação do mundo. A gente vê que Deus, o próprio Deus, ele cria toda a terra, ele cria, né, os céus e a terra através dessa palavra. Ele vai dizer que haja, ou seja, não tinha nada. Como é que Deus criou todas as coisas? Pela fé. Como que ele usou a expressão que haja terra e houve terra, que haja o céu e houve céu. Então, assim, que haja dia, que haja noite. Então, tudo foi criado através dessa pequena palavra que tem uma ação monstruosa, poderosíssima, né? Que faz uma coisa gigantesca nas nossas vidas. Às vezes a gente está passando por uma situação bem complexa e quando a gente utiliza dessa palavra de forma que atinge o coração de Deus, porque fé, ela tem várias formas, né? Eu posso dizer para você que eu tenho fé, mas fé que eu vou acreditar que, tipo, né, eu vou levar uma sombrinha porque eu sei que ali está chovendo. Mas eu posso ver um sol radiante e às vezes dizer, hoje não vai chover e eu não vou levar essa sombrinha, né? Ou seja, acreditar naquilo que eu não estou vendo, Sim. propor para minha mente, uma verdade para mim, diante daquilo que realmente não está acontecendo e que eu acredito que não vai acontecer. Então, essa é a fé, né? A gente dormir, um outro exemplo que a gente pode dar aqui agora, bem prático para nós mesmos. Por exemplo, a gente dormir à noite em uma residência, né? Quem mora em casas, principalmente, né? Que não tem segurança, na verdade, em si. E você simplesmente fecha a sua porta, você fecha a sua janela e você fecha os seus olhos e dorme. E quem te garante que nessa noite não vai entrar na sua residência um assaltante? Quem te garante que nessa noite algo inesperado pode acontecer, de repente acontecer na sua vida? E você simplesmente fecha os seus olhos e dorme. Você dorme por quê? Porque você acredita que se Deus não vigiar a cidade, a sua casa, a sua vida, em vão trabalha a sentinela. Então, de todas as formas, nós temos um tipo de fé. Mas existe uma fé que ela agrada ao coração de Deus. A própria palavra diz que sem fé é impossível que nós possamos agradar a Deus, né? Juninho, meu amigo, como você define essa palavra fé? Então, eu vejo que ela tem muitos significados, né? Ela, além de ser uma fé cristã, né, cristocêntrica, também existe aquela fé que você confia, por exemplo, tenho certeza que isso aqui vai acontecer. Vamos dizer assim, é como se fosse uma fé mais natural, assim, né, que a gente, eu e você, temos no nosso dia a dia, né? Por exemplo, temos a certeza que um dia vamos morrer, entendeu? Isso aí é um tipo de fé também, né? Que, complementando com o que ela disse, também é uma questão de acreditar, né? E a fé no nosso contexto cristão, ela é muito importante, principalmente porque ela é a razão da gente ser salvo, né? Além da fé, sem fé é impossível agradar a Deus, mas também ela é o que nos impulsiona para a salvação, né? Nós somos salvos por meio da graça, mediante a fé, né? Então eu vejo que ela é algo muito fundamental em nossas vidas, né? Ela é algo, por mais que seja uma palavra pequena,
mas ela tem uma profundidade muito grande, né? A gente olha para a natureza, a gente consegue ver que a natureza ela reflete o poder de Deus. E para a gente realmente acreditar que realmente isso foi criado através de um ser inteligente, exige fé, né? O que aconteceu, uma passagem que, quando você estava falando, me fez lembrar de Tomé, né? Tomé não acreditou que Jesus tinha ressuscitado. Tanto que ele falou assim, né? Pô, se eu não ver ele aqui na minha frente e tocar em suas mãos, aí sim eu vou acreditar. E foi o que aconteceu, né? Ele acabou apenas acreditando naquilo que ele via. Porém, muito mais feliz é aquele que acredita mesmo sem ver, né? E é um desafio para nós, né? Com Porque certeza. nós somos seres que acabam acreditando naquilo que a gente vê. Mas acreditar naquilo que a gente não vê é um desafio, né? E o Evangelho nos desafia a isso, né? E nós somos felizes porque nós temos, através dessa fé que a gente não vê, nós temos o resultado, porque o Senhor, Ele é maravilhoso e Ele traz, realiza os seus milagres, realiza a transformação de vida. É o que a gente vê aqui na nossa igreja e no nosso cotidiano. E já puxa também, né, pro famoso versículo que a gente fala sobre fé, que é Hebreus 11:1. A fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. E a prova das coisas que não se veem. Então, a gente coloca assim, nesse nosso, não digo mundo cristão, né, mas no nosso caso aqui, né, num podcast relacionado à parte cristã de tudo, a gente coloca também os desafios, né, que a gente tem no nosso dia a dia. Por essa vida que é tudo tão palpável, que a gente precisa tanto estar na nossa frente para a gente acreditar. E a gente pode colocar também, né, outra visão sobre a questão da fé, de como ela é uma prova tão forte, essa fé de acreditar que o Senhor existe, de acreditar que o Senhor fez, de acreditar que o Senhor um dia vai voltar para nos buscar. É tão desafiadora porque no nosso mundo a gente tem também tantas outras religiões que mostram coisas tão palpáveis, tão na nossa frente ali, tão físico, e que a gente às vezes até nos desafia um pouco a acreditar nessa fé que é aquilo que a gente não está vendo, de aquilo que aconteceu, que a gente pode até ter uns fatos históricos tudo ali, mas que algo que aconteceu há tanto tempo e também daquilo que está acontecendo hoje em dia e daquilo que ainda vai acontecer. Então a Bíblia, ela nos mostra tudo. Ela mostra o começo, ela está mostrando o que já aconteceu, vai mostrar ainda o que vai acontecer e vai mostrar ainda como tudo vai terminar e como vai ser esse ponto final de tudo. Então, como é desafiador você ser um jovem, ser um adulto, ser um novo convertido, estar nesse mundo de acreditar no Senhor e, ao mesmo tempo, ter essa fé, ter essa certeza dessa fé. Então, às vezes a gente pensa pelo fato de, eu cresci num lar cristão, eu tenho essa fé tão certa na minha vida, você vai ter os mesmos desafios. Às vezes até desafios mais fortes ainda, mais desafiadores, obstáculos maiores. Porque a gente acha que aquela base é tudo, né? Que a gente tem os nossos pais que cresceram na igreja, que a gente tem essa base para sempre. Nada disso, você vai ter o mesmo desafio. E sobre esses desafios, eu queria que vocês pudessem contar experiências dessa fé que foi desafiada, essa fé tão desafiadora que vocês tiveram na vida de vocês. Então, né, eu já passei por várias experiências nessa área de fé. É até difícil de selecionar uma, mas algumas ficam mais marcantes, né, na vida da gente. E teve um momento em nossa vida familiar, aonde a gente estava passando por uma situação mais complexa, né, em relação ao financeiro. Nós vivemos isso algumas vezes. Eu me recordo que chegou um tempo que a polícia meu marido ele é militar, e a polícia, o governo ficou aí coisa de 3 meses sem pagar os militares, né? E a gente ficou sem esse recurso, e nesse tempo eu também não estava trabalhando no momento, então a gente estava com a nossa criança pequena, né? Aquela coisa toda de família. E eu lembro que foi algo muito extraordinário, assim, que nos aconteceu, que marcou muito, porque a gente morava numa residência. E nesse momento a gente tinha um rapaz que passava na nossa rua e ele sempre vendia queijo, linguiça, essas coisinhas, né? Uma bicicletinha, era até cristão ele também. E ele sempre passava lá na nossa casa oferecendo e a gente tinha o hábito de comprar com ele.
Mas quando chegou nesse período, nesse tempo mais desafiador para nós, em família, a gente, né, tinha que regrar algumas coisas. Então, já não dava mais para comprar tudo aquilo que a gente queria. E aí eu lembro que uma vez ele passou e aí eu gritei lá de dentro e falei, hoje não. Mas eu até queria, mas ao mesmo tempo eu falei, hoje não, porque nos faltava o recurso para aquilo ali, né? E aí eu lembro que ele foi, depois ele passou um minutinho, ele bateu com mais intensidade no nosso portão, tinha um portão, e ele bateu com mais forte e me chamou, e aí eu fui lá fora, e eu falei, mas eu já disse para o senhor que hoje eu não quero, não preciso e tal. Aí ele falou assim, não, calma, quando você me disse que não, e eu estava a caminho de casa, o Espírito Santo de Deus me mandou voltar, e me mandou te entregar isso aqui. Aí me entregou a peça de queijo. Aí eu falei, Jesus, aquilo me tocou tão profundamente, porque era algo tão simples, né? Tão simples, tão natural, uma coisa tão boba assim, né? Entre aspas, mas que naquele momento falou muito comigo, ao ponto de eu entender assim, gente, olha o cuidado de Deus. E naquele momento me veio o versículo, né? Olha para os pássaros que não semeiam, que não, né, não plantam, não colhem, e contudo eu cuido deles. Você acha que eu não vou cuidar de vocês? E aí ele me entregou o queijo, mais curioso, que ele me entregou o queijo e foi. Falou, né, que Deus mandou ele me entregar e foi embora. Não deu 3 minutos, ele voltou de novo. Aí eu falei, gente, será que ele esqueceu alguma coisa? Caiu, não sei. Aí fui atender ele de novo, ele virou para mim e falou assim, olha, eu quero te pedir perdão. Perdão para mim? Jesus, não estou entendendo. Aí ele quer te pedir perdão porque Deus me mandou te entregar. Não foi só o queijo, a linguiça também. E eu estava levando embora. Mas quando eu cheguei ali na esquina, o Espírito Santo de Deus falou, volta e entrega a linguiça. E aí ele voltou e me entregou. E aquilo, para mim, assim, fiquei maravilhada, porque foi uma experiência, uma das milhares que eu já tive, mas a que mais, assim, às vezes marca a gente, outras também, né? São muitas histórias, né? A vida da gente é uma história, né? Deus vai escrevendo uma história e a gente vai passando por cada situação que a gente, às vezes, fica se perguntando, Jesus, o que é isso? Por que disso agora? Né? Essa casa onde nós fomos morar foi justamente um período onde Deus queria fazer algo ali naquela rua e que depois eu tive o entendimento disso. Deus me deu visão, me deu sonho, me mostrou o que era para a gente fazer. A gente tinha um tempo de ficar ali, que foi exatamente os 9 anos. Acabou o nosso tempo também, acabou tudo. Mas o mais interessante era um bairro, né, onde tinha ali muita prostituição, muita droga, e a gente não sabia, a gente comprou a casa sem conhecer muita coisa, inclusive ali no Aribiri, próximo àquela rua da feira ali que alaga tudo, e a gente não sabia de nada disso, fomos nos parar ali, e a casa, pensa que a casa era assim, vamos considerar uma mansão, mas tinha piscina, tinha tudo dentro da casa, mas quando chovia, no começo não enchia dentro, era só a rua, mas foi passando os anos, eles foram mexendo nessas questões de valão e a casa foi enchendo. E no meio de tudo isso, o cuidado de Deus. Em 2019, a nossa casa encheu de tal maneira de água que não tinha como salvar as coisas que a gente sempre salvava algumas coisas, né? E nesse período não tinha mais, mas porque já tinha findado o tempo de Deus da gente ali dentro. E nesse momento eu lembro que a voz do Espírito Santo, ela veio claramente no meu ouvido. Depois que passou aquele temporal todo, que a gente limpou a casa, que ficava aquilo tudo muito sujo e tal, no outro dia eu ali, ainda tentando resgatar algumas coisas, o Espírito Santo de Deus veio no meu ouvido e falou assim, o seu tempo aqui acabou. E literalmente acabou. Então, acredita assim, eu vivi momentos de fé, porque eu tive que acreditar nessa palavra. Sim. E era uma casa onde, assim, por mais que era uma mansão, mas quem queria morar numa área de alagamento? Então, era um desafio para a gente vender aquele ambiente que a gente estava. E, por incrível que pareça, eu tomei posse dessa palavra. Eu agarrei aquilo com toda a minha força, com todo o meu coração. E eu falei, Senhor, eu acredito. Eu confio que o Senhor está falando comigo aqui nesta tarde. E aquilo não levou um mês. E meu esposo, todos que iam lá em casa para olhar a casa, às vezes falava, mas alaga, e mostrava, porque não tinha como, né? Que as paredes estavam descascando embaixo. Então, era notável, ele falava, e eu pensava, gente, ele não vai vender essa casa naturalmente aos nossos olhos. Mas quando a gente deposita essa fé, quando a gente vive essa fé, quando a gente crê verdadeiramente, sem contestar, sem ter dúvidas, nessa voz do Espírito que fala conosco, as coisas fluem. Deu um mês, foi um casal específico lá em casa, meu marido falou toda a verdade, olha, alaga, acontece isso, acontece aquilo. E o casal falou assim, essa casa é minha. E era cristão. E comprou a casa. Com um mês a gente saiu de lá.
Amém. Que imenso. Amém mesmo, porque não é fácil não, porque, tipo, vocês estavam num momento de uma crise, né, de muitas coisas, perderam tudo, perderam algo que às vezes dava ali para salvar algumas coisas, né, mas resolveram acreditar naquilo que foi uma voz do Senhor falando ao nosso coração. Então, esse acreditar na crise, acreditar na hora do sufoco, é o que é o que mais Uhum. pesa, é o momento que a gente mais é realmente provado, porque acreditar no Senhor e crer que Ele existe, crer que Ele pode fazer maravilhas enquanto a gente está com a vida muito tranquila, é uma facilidade imensa, é muito, muito fácil. Mas quando o crente é provado e realmente é colocar nessa área de sufoco, tira dessa área de conforto e é colocado em um lugar para você, às vezes, muitas vezes ser julgado, muitas vezes passar por uma situação de uma crise, uma ansiedade muito grande, é um momento que realmente a gente se firma nessa fé, né? Que a gente segura essa fé com toda a força e acredita que Deus tá cuidando de tudo, tá fazendo o melhor pelas nossas vidas. E uma coisa só rapidinho Claro, aqui que por você me fez favor. lembrar que interessante é colocar, porque nesse momento de crise que a gente vive, a gente tem duas opções e muitas das vezes a gente acaba ouvindo a voz do maligno e dando essa credibilidade a ele e começamos a murmurar ou a questionar, como Jó, né? Senhor, por Aham. que está acontecendo isso comigo? Uai, por quê? Né? Eu tenho que passar por toda essa dificuldade, eu não sou sua filha, eu não aceitei o Senhor, a gente não está aqui vivendo uma vida com o Senhor. Então, assim, é um momento que você se pega naquela questão assim, e agora, né? Ou você crê nessa voz que te trouxe Uhum. com um propósito para este lugar, e eu entendi o propósito de Deus, é como eu falei, eu tenho muitas coisas para falar de fé, mas o tempo aqui é curto, não dá para ficar aqui, a gente vai ficar aqui, né? Mais de tempo. Mas uma das coisas que foram me chamando a atenção, e naquele lugar a gente resgatou algumas pessoas, muitas coisas começaram a acontecer ali naquele período que a gente estava ali, e a gente viveu essa experiência profunda com Deus, né? De ouvir a voz do Espírito Santo, de entender, ou eu ouço a voz do Espírito e creio nessa palavra que está me falando, ou eu vou ficar aqui questionando e murmurando e vou viver, né, completamente Sim. nesse desafio aqui de crise. E foi onde eu decidi escolher confiar na voz que tinha me falado. Amém. E Amém. que exemplo, né, de Jó. Um exemplo total de fé. E perdeu tudo, tinha de tudo, perdeu tudo, e mesmo assim escolheu adorar o Senhor, escolheu estar firme na sua palavra. Questionou, não estava sabendo o que estava acontecendo, mas da mesma forma permaneceu firme na palavra do Senhor, teve fé que o Senhor estava cuidando de tudo. E a gente vê o cuidado do Senhor também nessa parte da história de Jó, porque Deus deu liberdade, autorizou, né, Satanás a fazer o que ele quisesse, mas acima de tudo, não toque na vida do meu servo. Acima de tudo, meu servo vai permanecer meu, da minha forma, do jeito que eu quero. Você pode fazer tudo de bem material, da sua família, provar ele da forma que for, mas na vida dele você não toca. Então você vê um cuidado tão lindo Amém. da parte do Senhor, nessa parte de fé, que a gente olha na Bíblia e, poxa, se a gente passasse essa aprovação que Jó passou, quantos não desistiriam na mesma hora? Na primeira aprovação, tantos não E não desistiriam. só isso, né? Você vê que ele teve que enfrentar o desafio da própria voz da esposa dele, Sim, falando o isso contrário aí. para ele, né? Aham. Amaldiçoa esse Deus e morre. Exatamente. Isso. Ainda colocando, desafiando ainda mais a fé dele. Então é muito difícil, é você realmente acreditar de fato, é você entregar, confiar. É muito linda a história de Jó, assim. Tudo estava provando o contrário. Ele É. permaneceu da mesma forma. E Jesus cuidando dele. E além da esposa, também tinha os amigos, né, que estavam aconselhando. Isso. E meio que fazendo ele acreditar como se ele tivesse em pecado, se ele tivesse desagradado a Deus. Mas, tipo assim, ele estava tão convicto que ele estava firme em Deus, né, obedecendo a ele, que em nenhum momento ele titubeou, ele continuou mantendo a sua fé firme, né. E isso é muito importante nos dias de hoje, né. A certeza, né? Porque por exemplo, no plano natural, a gente olha assim, pô, a questão de ter acontecido todos esses desastres na vida de Jó, parece realmente, parece que é uma punição de Deus, Uhum. entendeu? Porque geralmente há um entendimento de que Deus não permitiria isso. Ah, Deus é amor. Se Deus é amor, por que ele permitiria isso com a gente? Né? Mas é a questão de fé. A questão de fé também, ela nos faz entender a forma como Deus pensa. Porque tudo em nossa vida, ela tem propósito, entendeu? Se a nossa vida ela tem propósito,
independente das coisas boas e ruins que acontecem em nossas vidas, sempre vai ter um final bom, porque tudo que o Senhor prepara para a nossa vida é bom. Por mais que a gente não vê no nosso plano natural, mas os planos de Deus são maiores e perfeitos. Agora, o Juninho ele tocou num assunto muito interessante que me fez lembrar outra situação aqui, que também fala sobre essa questão de fé, ainda nesse tema, quando ele fala que Jó, né, ele passou por tudo aquilo ali e mesmo assim manteve a sua fé firme, né, ou seja, ele não titubeou, ele não duvidou, ele manteve ali crendo naquilo que ele acreditava que é real. E muitas das vezes a gente vê pessoas, né? Você até no início do programa você iniciou aí falando uma questão de que às vezes você nascer na igreja, né? Sim. Nem sempre você realmente ainda está com essa experiência, você tem essa experiência de fé. É aquele um ditado bem popular, né? Ah, filho de peixinho não é porque, né? Também peixinho é, né? Muitas das vezes a gente pensa assim, ah, nasceu filho de crente, vai ser crente. E eu me lembro de uma história que ele também agora entrou nesse detalhe a respeito de um Deus mau, né? Que a perspectiva de Jó era o quê, né? Poxa, se eu sou servo, sou justo, sou fiel, por que isso está me acontecendo, né? Não era para me acontecer. E é um questionamento normal, natural aos nossos olhos humanos, né? E eu me lembro que meus meninos estudando, e aí tinha essa questão de coleguinhas, e um dos coleguinhas, meu filho, eu não vou citar nome porque é filho de pessoas, né, conhecidas. Então, esse coleguinha questionou uma vez o Gabriel William na escola, falando, né, os pais são cristãos, são da igreja e tudo, mas questionou falando assim, eu não acredito em Deus, um filho de crente, eu não acredito em Deus. E Gabriel, na época, os dois eram muito pequenininhos, né? E aí Gabriel falou, mas por que você não acredita em Deus? Não acredito porque Deus, ele é mau, Deus, ele mata as pessoas. Não mata as pessoas, porque a gente sempre ensinou que Deus era bom, né? Sim. E aí, no jeitinho deles ali, eles conversaram, falaram, não, Deus não é mau. E ele falou, é mau sim, ele matou todo mundo na época de Noé. E aí, Gabriel, ele chegou em casa e veio me contar, mãe, você não vai acreditar que o fulano de tal me falou isso, aquilo, e ele não acredita que Deus existe. E aí, ele já veio com esse pensamento também, né? Eu falei, pronto, um duvida, e filho de crente, né? Como é que você explica tudo isso? Mas os pais dele não é crente? Aí eu fui entrar nesse detalhe, filho, sim, os pais dele são, mas infelizmente nós temos que orar por ele. E quando você chegar na escola, você ensina ele que Deus não é mau. Na verdade, Deus protege aqueles que têm aliança com ele. As pessoas se tornaram más por conta do pecado. Então, hoje, Deus ele está com uma aliança, né, para todos, mas nem todos querem se aliançar com ele. Então, por essas pessoas não estarem dentro dessa aliança com Deus, é que esses desastres que estão supostos na vida, que estão, né, propostos para acontecer, vão acontecer com todas as pessoas que não estão dentro dessa arca, que não estão nessa proteção de Deus, nessa mesma fé. E aí é onde eu lembrei dessa passagem que a gente estava falando no começo, né? Agora também eu quero pedir pro nosso amigo Juninho contar uma experiência, irmão, que você tem relacionada a essa parte de fé na sua vida. Seja questão profissional, trabalho, faculdade, tudo, escola. Conte um pouco dessa experiência que você tem também com esse tema. Então, eu já tive algumas experiências. Uma delas foi algo bem, bem simples, vamos dizer assim. Aliás, duas delas que eu vou contar foram algo bem simples, assim, na minha vida. E que, assim, fez total diferença, né? Teve um dia que a gente estava aqui na escola dominical e eu, na época, não trabalhava, né? Eu ainda estudava. E aí, eu estava sem carona, porque geralmente eu pegava carona com alguém para ir para casa. Aí eu percebi que não tinha carona e tal, e eu estava com instrumento, né? E eu estava com receio de ser assaltado, mesmo sendo de manhã, mas qualquer coisa pode acontecer, né? E assim, eu estava com receio e eu cheguei e falei assim, eu também hoje não tô com cabeça para ficar pedindo carona para ninguém também, não. Tava estressado com um monte de coisas. E aí eu saí da EBD para ir para casa e eu fiz a seguinte oração: Senhor, me proteja, me guarda, eu coloco a minha vida em tuas mãos e nada vai me acontecer. Aí chegando ali perto do Carone, né, onde tem a pracinha de coqueiral, eu olhei para frente e tinha um rapaz em cima de uma bicicleta, parado assim,
olhando para um lado, para o outro e tal. E aí, no seguinte momento que eu ia atravessar da rua do Carone para a pracinha, o Espírito Santo apareceu no meu lado. Eu senti ele aparecendo no meu lado e apontando assim para aquele rapaz. Aí ele falou assim, ó, aquele rapaz ali, ele é perigoso, toma cuidado. Aí eu pensei, e agora? O que eu faço? Né? Porque só posso seguir por aquele caminho para chegar em casa mais rápido, assim, né? Que eu queria chegar para casa. E eu não iria voltar, porque eu não queria pedir carona mesmo. Eu falei, Senhor, me guarda, me guarda. Foi na fé mesmo. Foi na fé, foi Usou a exatamente. fé. E aí, eu lembro que no exato momento que o Espírito Santo apontou, na hora, no exato momento, aquele rapaz, assim, levou um susto olhando para mim e começou a andar pela pracinha de bicicleta. Aí eu comecei a andar com o instrumento na mão e tal. E aí, chegando ali no H12, antes de entrar naquele beco, assim, da terceira etapa, No meio e da a sexta, etapa. ali no meio, ali é sim. muito perigoso, porque eu já fui assaltado lá uma vez, né? E era perigoso e eu ficava assim, cara, eu acho que ele vai querer sair de lá pra tentar, e ele tinha parado a bicicleta ali, próximo ali numa banca que tinha, e provavelmente estava me esperando alguma coisa. Aí eu lembro que eu olhei pra trás, aí tinham 4 rapazes, assim, 4 rapazes que estavam visitando a nossa igreja. E eu acho que eu vou chegar neles, porque eu vi eles lá e tal. Aí quando eu cheguei perto deles, eles eram militares. Aí eles falaram, e aí, tudo bem com você? Eu, não, tô bem, graças a Deus. Tal, vocês estão indo pra aquele caminho ali? Eles, sim, vão com a gente. Eu, vou sim. E aí fui junto com eles e tal. E deu pra perceber que aquele rapaz ali olhou para aquela situação, viu 4 militares ali, né? Que aparentemente militar, né? Geralmente, quando você olha para uma pessoa, dá para perceber. pra saber. Dá pra saber o físico Tem. e tal. E ele ficou reprimido e saiu, foi embora. Outra situação também, que foi de fé, teve uma questão que o meu irmãozinho, eu tenho 2 irmãos, né? Um que tem 12 anos, que o nome dele é Azaf, e um que tem 2 anos, agora, né, vai fazer 2 anos, que o nome dele é Anthony. Aí teve um dia que ele estava passando muito mal, estava com a barriga doendo, estava com diarreia, ânsia de vômito, né? E eu tinha feito um devocional com Deus no momento, e aí quando eu saí do quarto, aí eu apareci lá na sala e tal, aí a minha mãe, ela estava muito triste, estava quase chorando, assim, porque meu irmão estava muito mal, estava muito abatido e tal, e eles estavam querendo levar ele para o hospital, porque ele estava muito abatido. Aí, no exato momento, o Espírito Santo falou comigo, ora por ele. E, sem titubear, fui lá, e eu não fiz nenhuma oração, assim, extrapolante, com voz alta, não. Eu só cheguei assim, coloquei a mão na cabeça dele e sussurrei, falando, Senhor, realiza o teu milagre na vida dele. Realiza a tua cura. E pela fé, passou 1 hora ali depois, ele já estava perfeito. Estava correndo, Glória a estava Deus. Amém. Aleluia. feliz da vida, né? Como Glória ele a sempre é. Deus. Entendeu? Foi uma experiência de fé e que tem me transformado bastante. Coisa linda, Glória a irmão. Deus. É bonito ver essa parte de como a gente, aqueles que têm essa intimidade com o Senhor, né, estão nesse caminho junto com o Espírito Santo, como você tem a sensibilidade de saber que Ele está com você. Você sabe disso. Nesse momento que você está com o Senhor verdadeiramente, seguindo seus passos, estudando a palavra, você sente esse Espírito Santo te guardando nos pequenos detalhes. E nesses momentos de crise, né, nesses momentos de perigo, esses momentos que a gente acha que vai acontecer o pior de tudo, e o Senhor abre a porta naquele momento ali. A provisão dele vem naquele momento. Você acha que é algo tão simples e algo tão importante, né, para sua vida. E a gente vê um pouco da diferença, né, do que é você acreditar em Deus e do que é você também viver a vida com Deus, viver realmente a fé em Deus. Então, você ter essa vida de comunhão com Ele todos os seus dias, você ter esse compromisso com o Senhor de estar sempre com Ele, você vive realmente a fé. Você tem essa sensibilidade, né, de estar ouvindo o Senhor, de estar nos pequenos detalhes ali, em tudo que você fazer, você está sempre consagrando. Eu tenho para minha vida, assim, né, uma situação de fé, que na verdade eu digo que é um testemunho da minha mãe, no caso.
mas mas que aconteceu, né, na minha vida, quando eu tava, não lembro muito bem, numa faixa de acho que 14, 15, 16 anos por ali. Tô com 21 agora, mas quando eu tava mais ou menos nessa faixa etária, me apareceu uma manchazinha assim no meu pescoço, branca. E eu, moreno, né? A gente já é suspeito. A gente olha assim, o que que tá acontecendo? Mas aí, minha mãe na hora olhou assim, suspeitou, e algo que apareceu assim, tipo, começou pequenininho, quando foi ver, já tava numa mancha mais, um pouco maior. E nisso, minha mãe reparando naquilo, né? E mãe é mãe, não tem como, já tem aquele cuidado maior, aquele desespero maior, enquanto o filho, que é um adolescente, que é um jovem, tá tudo tranquilão, achando que tudo vai ficar Nem de boa, imagina o perigo. nem imagina o Sim. perigo. E aí minha mãe falou, né, que aquilo poderia ser um vitiligo, no caso. Que para aqueles que não sabem, né, vou botar assim no meu exemplo, que eu sou moreno, é quando uma mancha assim aparece na sua pele, no seu corpo, assim, que do nada, de uma forma de repente, que é causada por estresse, causada por ansiedade, alguns problemas emocionais e tudo mais que pode. E também a questão de, como eu posso dizer, passado de uma geração para outra, né? Pelo amor de Deus, que eu esteja falando tudo certo, que eu esteja falando besteira, gente. Mas qualquer coisa, dá um Google aí pra não falar nada errado. Mas é mais ou menos por aí. Mas, e nisso, a minha mãe orando aquilo, né? Sempre apareceu uma aqui, apareceu uma no meu joelho. E foram as duas únicas manchas, assim, sinais que apareceram. E minha mãe orando naquela preocupação de sempre, que mãe é mãe, não tem jeito. Ela sempre vai estar um passo à frente de você, se preocupando de tudo. Mãe tem um radar. Tem, Tem um ela sabe sempre, ela sabe de tudo, não tem como, gente. Mãe é mãe, não tem como. Aí, aquele cuidado maior dela, e vai em médico, faz isso, faz aquilo, cuida tudo certinho, fica, faz a recomendação dos médicos, passa o creme, produto e tal, não sei o quê. E aquilo foi de uma forma tão natural pra mim, que quando eu fui ver um dia, aquilo ali tinha sumido no meu pescoço. Glória a Deus. Aquilo ali tinha aquele sinal, assim, né, que tava no meu pescoço, assim, de repente, de uma forma tão natural, que eu tava vivendo minha vida ali e tal, e quando eu fui ver, aquele negócio sumiu. E há uns meses atrás eu vi esse testemunho da minha mãe, que ela contou esse Eu testemunho, escutei. Aham, que ela foi contou esse lindo, testemunho foi e, tipo, foi tão lindo, né, ver a fé de uma pessoa, mesmo que para mim foi algo tão simples e natural e rápido ao mesmo tempo, que eu não me lembro de tanta coisa assim, mas para ela com certeza foi uma prova tão grande, foi algo que ela desafiador. dedicou tanto a Deus. Quando eu ouvi o testemunho dela e não teve como, me segurei ao máximo para não me emocionar, mas tipo, ver o cuidado, ver a dedicação dela, ver a fé dela, que acima de tudo, não só questão médica, não só questão, sabe, da ciência em si, mas a fé dela ali naquele momento de saber que meu filho vai ser curado, meu filho vai tá normal de novo, né? Naquilo que não tava no pescoço dele nem nada, aquele ponto não tava mais ali. E ver aquele momento, tipo, ver a fé dela é muito lindo e ao mesmo tempo edificante. Isso que a gente tá Sim. contando pro outro aqui, com certeza vai edificar alguém que tá aí, você que tá passando por uma dificuldade. Gente, se você não conhece a esse Deus, posso te dizer que ele pode fazer maravilhas na sua vida, mas você que já conhece e não tá vendo essa certeza, não tá tendo essa certeza que ele tá cuidando da sua vida, tenha fé. Tenha fé. Por mais simples que seja o seu problema, tenha fé, porque o Senhor vai fazer maravilhas e esse testemunho vai edificar cada vez mais pessoas, né? É isso que a gente fala para nós que somos jovens, né? O programa de jovens, o quanto muitos, né, acham, pô, sou jovem, sou adolescente, sou criança, não tô vivendo nada assim, não tenho experiência para contar. Tem. Sempre tem. Sempre tem. Sempre tem. Alguma experiência para você que foi simples, mas você sabe que foi algo maior que fez aquilo ali na sua vida. Você sabe que foi Deus que estava ali na sua vida. Então, se você não tem experiência, queira ter essas experiências com Deus. Eu lembro de uma aula muito interessante da IBD, que essa aula me marcou com toda certeza. E com certeza uns jovens que estavam lá vão lembrar disso. A tia Dani, esposa do Betinho, estava dando aula pra gente, que, gente, simplesmente ela dá aulas maravilhosas. Posso falar com toda certeza e segurança. Com certeza. Fala muito bem, o Betinho também. Casal com uma bênção na nossa juventude. E ela estava dando essa aula e ela, falando ali sobre o assunto da lição, e ela falava com uma
com uma certeza tão grande, né? Mas eu colocando no contexto, eu quero que vocês vivam experiências difíceis com o Senhor. Eu quero que vocês vivam provas tão difíceis com o Senhor, porque isso vai provar a fé de vocês. E ela falava com uma certeza tão grande, tão lindo, que era de Deus aquilo ali, sabe? Eu quero que vocês vivam experiências horríveis com o Senhor. Você sabe a profundidade disso e, ao mesmo tempo, você vê o outro lado, que realmente é aquilo que a nossa juventude precisa. Ter essa certeza de que a fé, que daquilo que a gente acredita. Porque os manjares desse mundo é lindo e tá sobrando. É lindo e tá sobrando. Mas uma escolha única de seguir a Cristo, de ter fé naquilo que a gente acredita, é esse momento que vai trazer aquele ânimo pra gente, é esse momento que a gente vai evangelizar uma pessoa do nosso lado, é esse momento que a gente vai fazer a diferença desse mundo. Então, foi uma IBD assim, que me marcou bastante, porque ela falava, quero que vocês tenham essas experiências difíceis, horríveis com o Senhor, mas para que vocês saibam que Deus está acima de tudo de vocês, que Deus está cuidando de vocês. É lindo, muito, muito lindo. Eu achei bem bacana essa sua fala e até despertar nós mesmos cristãos de buscar orar para que as crianças tenham essa experiência, passem por essa experiência. A Bíblia tem um versículo que ela vai dizer, eu não estou recordando agora qual é o versículo exato, mas muitos que conhecem a Bíblia vão entender, que diz assim, quando o Filho do Homem voltar, será que encontrará fé na terra? Será que haverá fé na terra? Então, assim, os tempos estão mudando, né? As gerações estão passando, estão mudando, hoje os tempos são outros. Você falou disso aí, da sua experiência. A Dani, né, também colocando essa colocação dela, que eu achei muito pertinente da gente falar aqui, e pedir mesmo, apelar mesmo à igreja que orem, né, para que as nossas crianças, que os nossos adolescentes tenham verdadeiramente essa experiência. Eu ainda muito criança me recordei na sua fala aqui, que eu também vivi uma experiência de infância. Você vê que é lá de trás, né? Contei depois já de casada, mas eu tenho uma experiência de infância que me marcou muito naquela época, porque eu ainda não era convertida, né? Você era uma criança, né? Eu não vim de lar cristão, então eu não tinha esse conhecimento todo. Mas eu lembro que a gente, com brincadeira de criança na rua, né, com um grupinho de amigos, a gente estava brincando tinha uma brita, um vizinho tinha comprado uma caçamba de brita, tinha colocado na rua e depois eles recolhem, né, aquela época assim. Aí ficou essa brita na rua e a gente brincando de pegar as pedrinhas e jogar. Jogava para lá, jogava para cá. De repente, eu fui jogar uma e estava passando uma outra criança que já era mais adolescentezinha, né? Eu era mais criança nessa época. Eu devia ter uns 10 anos por aí. E esse menino devia ter uns 14 para 15 anos. E ele passou e uma dessas britas acertou nele, mas não foi proposital. Foi muito sem querer. Aconteceu e saiu de mim. Eu joguei. E ele viu. Na hora que ele viu, ele ficou com tanto ódio de mim. E ele virou para trás e falou assim, eu acredito que Deus me deixou experimentar essa experiência da fé na infância. Ele virou para mim e falou bem assim, eu vou te matar. Nossa. Ele falou isso comigo. Pensa que aí, aquele grupinho de amigos, né? São tudo amigos, mas na hora todo mundo vazou, saiu fora. E depois todo mundo falou assim, menina, ele é filho do fulano. Pensa que era um homem barra pesada, assim, do bairro, né? Que todo mundo tinha medo, porque matava e fazia acontecer. Como que eu fiquei? Nossa. Assustadíssima. Jesus tem misericórdia. Eu conheci Jesus naquele dia. Sozinha. Criança, gente, criança. Eu fui para casa na hora. Eu dormia, né, na cama ali com minha mãe, que minha mãe era separada do meu pai, e eu dormia junto com ela. Eu lembro que até hoje, que eu me ajoelhei naquele quarto, sozinha, 10 anos de idade. Olhei para o céu, chorei e falei, Jesus, se o Senhor realmente existe, não deixa que ele faça isso comigo. Eu morrendo de medo. Eu vou morrer. Criança, né? Sim. Amanhã eu tô morta. E aí, olha o que aconteceu. Uma oração de criança, uma experiência que eu vivi, que eu passei, que me marcou muito. Passou uma semana, a notícia sai no jornal e pelo bairro inteiro de que o pai daquela criança tinha matado a mãe e tinha ido embora fugido da polícia. E foi toda a família embora. Eu nunca mais vi a existência desse menino da face da terra. Glorifiquei a Deus. Eu falei, meu Deus, minha oração então aconteceu. Uma brincadeira à parte, mas assim, foi uma experiência que me marcou. Porque para mim era algo muito terrível que eu estava vivendo. Uma criança não está preparada para isso, né? Sim, a gente não tinha essa condição emocional de ouvir alguém falar isso para você, ainda mais sabendo a situação que se tinha aquela família. Então, me assustou muito. Mas eu vivi essa experiência.
Amém, glória a Deus. Desde criancinha, é isso aí. Desde criança. Todos nós temos uma experiência para contar e não importa a idade. A gente sabe quando é Deus cuidando da gente, com certeza. E levando um pouco, né, seguindo essa parte de juventude, adolescência, né, que a gente está falando aqui. Tem uma pergunta que eu separei aqui, que eu acho muito importante para nossa juventude em si. Como a fé pode ser fortalecida através da amizade, como os relacionamentos impactam nisso. E com certeza nós que estamos aí, e a galera de casa também, que tá vivendo essa parte de, como eu posso dizer, estudos, essa parte de conhecendo cada vez mais a realidade do mundo, né? Que você sai do ensino médio, ou sai do fundamental, vai para o médio, do médio para o ensino superior, ou começa sua carreira no trabalho. Com certeza, os manjares desse mundo não são poucos, estão ali à nossa frente. E como é importante nós termos esse relacionamento entre amigos e irmãos, né? Eu tô ali tocando com o Juninho na orquestra sempre, tenho meus amigos que estão cantando, outros amigos também tocando. E quando a gente se junta, é aquela diversão e tudo, e a gente sabe que quando a gente se junta também para glorificar o nome do Senhor, são todos nós no mesmo propósito, né? Então, como é lindo, e eu gostaria que vocês contassem essa experiência também, né? Um pouquinho sobre isso, de como essas amizades, esse mundo, né, que a gente vive hoje, né, com essas oportunidades que são, muito delas, a nossa visão boas, né? A nossa visão carnal são boas, são algo bom para nossa vida, mas se a gente joga na parte espiritual, a gente vê o quão maligno é aquilo, o quanto aquilo vai contra a palavra do Senhor, vai contramão na palavra do Senhor. E em vez de nós irmos na contramão do mundo, estamos indo na contramão da palavra do Senhor. Então eu queria que vocês contassem um pouquinho sobre essa parte. Então, sobre a amizade, eu vejo que é muito importante, principalmente eu que nasci na igreja, né? Nasci aqui. E assim, eu sempre tive as minhas amizades, né? Desde criança. O conjunto Gênesis, que foi o principal também. E as salinhas das crianças também, que é algo muito importante, porque você junta ali as crianças, aí conta uma historinha ali bem legal da Bíblia e tal. E aí as crianças acabam brincando depois, ficam conversando, acabam tendo essa intimidade e acabam querendo manter nesse lugar, porque a igreja ela acaba sendo meio que um local de diversão, um local agradável, mas que aí no final, a gente, né, quando a gente vai crescendo, amadurecendo, a gente acaba percebendo que além disso, é algo que é bom para nós, né? Porque Jesus Cristo morreu para nos salvar e a gente começa a ter uma noção realmente do evangelho, acaba tendo esse despertar para essa fé, né? E eu vejo que a amizade ela é muito importante, porque ela é algo que nos influencia. A amizade, independente do que for, ela influencia. E a importância de você ter amizades boas, amizades que jogam você para cima. Por exemplo, você quer ser uma pessoa bem-sucedida, você vai estar ao lado de pessoas bem-sucedidas, porque elas vão te incentivar a você ser bem-sucedido, né? A crescer na vida. Da mesma forma também na igreja, né? Se você quer ser um cristão, quer ser uma pessoa mais fervorosa, você vai ficar perto de pessoas que são fervorosas, que são cristãs mesmo, entendeu? E também é o contrário, né? Se você se aproxima de pessoas que não têm nenhuma fé em Deus, que dão conselhos errados, você acaba também sendo influenciado. E aí acaba sendo da nossa escolha, né? Se vai seguir esse caminho ou não. E como é importante também da forma que essas pessoas, né, esses amigos que a gente tem aqui na casa que a gente serve, né, influencia na nossa vida também. Porque Juninho tá aqui desde bebê, nasceu aqui. Eu tô aqui tem 5, 6 anos. E, tipo, eu lembro de ter chegado aqui e visto os jovens que hoje são meus parceiros, meus amigos, muito amigos mesmo, e eles estavam cantando, tipo, num dia de semana, num dia de domingo. Eu via, cada vez que eu via visitar aqui, eu via que, tipo, a juventude estava fazendo acontecer. Então, hoje eles são, tipo, meus amigos, mas continuam também sendo inspirações para a minha vida, assim, para continuar servindo ao Senhor. Porque quando eu cheguei aqui, eu via eles também servindo. Eu nasci num lar cristão, eu falando que cheguei aqui na DCI, né? Há pouco tempo. Mas eu nasci num lar cristão, só que na outra igreja que eu estava, assim, que com certeza foi muito importante na minha vida, porque lá eu comecei a tocar, lá eu comecei a cantar também.
E quando eu vim para cá, eu via os jovens fazendo isso que os adultos faziam na minha igreja. Então é algo muito lindo, porque eu olhava aquilo ali, poxa, tem minha idade, mas tá cantando numa autoridade tão bonita. Poxa, tem a minha idade, mas tá tocando de uma forma tão bonita pro Senhor. Tem a minha idade, mas quando tá lá uma oportunidade, ele não hesita, ele vai lá e faz aquilo acontecer, porque ele está conectado no Senhor, tá com a sua fé no Senhor. Então, isso inspira tanto a gente, assim, que é jovem, porque a gente olha aquilo ali, que eles lá são os meus amigos, mas também são pessoas que me levam para o caminho do Senhor junto comigo. Então, quando a gente vai falar sobre Jesus, sobre Cristo, sobre o Espírito Santo, eles estão conectados na mesma sintonia que eu, e a gente vai junto ainda trilhando nesse caminho. E quando eu precisar de alguma coisa, eu sei que eles estão ali para me dar a mão, para me ajudar, para me dar conselhos. E muitas vezes desses conselhos, que são os melhores conselhos, são os conselhos baseados na nossa fé, baseados naquilo que a gente acredita, que é a palavra do Senhor também. Então, como isso impulsiona a nossa vida é maravilhoso, é lindo demais. E partindo, né, continuando aqui, o que a gente estava continuando falando sobre a nossa fé, como podemos aplicar o andar por fé e não por vista? É isso mesmo? Andar por fé e não por vista no nosso cotidiano. Como vocês acham que a gente pode aplicar isso todos os dias nas nossas vidas? No nosso dia a dia? Eu acho que foi bem falado aqui, né? Mas crendo, né? Acreditando, o resumo de tudo isso. A fé é você crer naquilo que você não está vendo, a gente falou muito bem sobre isso agora há pouco, né? Sobre todos esses detalhes. Mas é verdadeiramente você crer em algo que você não está palpando, né? E isso é muito difícil para a nossa mente, porque Sim. às vezes a gente, seres humanos, a gente quer ver para crer, né? Tem um ditado Exato, que fala com assim, né? certeza. Eu preciso ver para crer. Uhum. Pedro mesmo, né, diz, né, na passagem, Senhor, se tu és mesmo, né, o Senhor, manda que eu ande sobre essas águas. Até então, Pedro acreditou, até então a fé de Pedro estava o quê? Agradando o coração de Deus, é aquilo que eu falei. Existem fés que são negativas e existem fés que são positivas. Uhum. Eu posso crer tanto para me acontecer algo bom, como eu posso ter uma fé negativa em algo e já aconteceu isso com vocês? Às vezes você olhar para aquilo ali e não acreditar e aquilo realmente dá tudo errado. Mas por quê? Será que é Deus que não quis fazer? Deus está sempre pronto para manter a fé firme nas nossas vidas e dar aquela resposta positiva para nós. Isso aí. Mas por conta da nossa pequena fé, talvez, ou uma certa incredulidade, às vezes nós deixamos de receber. Jó mesmo, quando a gente vê essa passagem que a gente já citou aqui atrás, a gente vai ver que nos finalzinho lá, no versículo 40, capítulo, ou versículo 42, acho que versículo 42 por aí, ele vai dizendo exatamente sobre isso. Senhor, me perdoa, porque antes eu só escutei falar, agora os meus olhos te veem. Então você vê uma pequena fé dele ali, sabe? Não que ele não tivesse, ele tinha fé. Mas a fé dele ainda não estava firme, não estava palpável, né? Naquela questão de firmeza, eu creio de fato. E embora ele passou por muitas situações, né, mantendo a sua fé firme, ele firmada no Senhor, mas por que eu estou querendo dizer que a gente não vê isso nele? Porque até por o costume antigo, né? Que na verdade, naquela época também, eles entendiam de Deus por ouvir falar. Então, tudo eles atribuíam essas obras apenas por ouvir. Quando ele vê verdadeiramente as coisas acontecendo, ele crê, os olhos dele viu. Pedro, a mesma coisa, né? Ele vai dizer, Senhor, se é o Senhor, me faça que eu ando sobre o mar. Até então, ele estava com a fé que agradava a Deus, o coração de Deus. E aí, Jesus disse, vem, Pedro. E ele foi. Mas quando ele vacilou na fé, quando ele deu uma duvidadinha, um piscar de olho, ele afundou. E aí Jesus vai, levanta e fala, homem de pequena fé. Ele não deixou de ter fé, ele tinha fé, mas a fé dele era pequena. Então, o que Deus espera de nós é que a gente estique, que a gente alargue, que a gente aumente o nosso nível de fé. E muitas das vezes acontece coisa na vida da gente, que é o que a gente colocou aqui muito sobre isso, que às vezes a gente não quer, não espera e até temos a opção de até murmurar às vezes, e a gente escolhe, né, confiar, porque é o melhor caminho, sempre é o melhor caminho, mas que nos leva a essas dúvidas, a gente vê essa questão da gente manter a nossa fé, porque essa fé que se a gente não mantê-la firme, eu posso vacilar. E não porque eu não tenha fé, mas porque talvez naquele momento minha fé foi pequena. Então eu preciso aumentar. Então esses desafios vêm mesmo, Deus permite mesmo. Como a gente viu o caso de Jó, que foi permissão de Deus para esticar a fé de Jó, para ver até onde Jó ia com essa fé dele, né?
É muito bonito também a gente ver essa parte da fé, de essas experiências, né? De como elas transformam a nossa vida a partir daquilo ali. A partir dessas experiências que você já não é mais a mesma coisa. Não é. Então, esse pequeno ato de fé, como a gente falou, né, que é pequeno e a gente tem que sempre ter mais essas experiências para a gente ir aumentando a nossa fé cada vez mais, a gente vê que são experiências que hoje eu vivi uma experiência dessa, amanhã eu já sou uma pessoa completamente diferente. Porque Jesus já fez algo lindo na minha vida. Então, isso tanto para nós que estamos aqui, já somos cristãos, estamos seguindo a palavra do Senhor, quanto para as pessoas que não conhecem esse evangelho ou conhecem e estão vivendo de forma, vamos dizer assim, né, estão desviados do caminho do Senhor. Então, esse pequeno ato de fé é um passo para que no outro dia você já tenha uma visão completamente diferente daquilo. E às vezes também isso, puxando um pouquinho para esse lado de transformar a nossa vida, né? Como isso influencia também nas vidas daqueles que querem aceitar a Jesus e, se Deus quiser, isso aqui vai chegar no coração de alguém que, Com certeza. como esse pequeno passo que você tem, que você quer dar, mas às vezes você tem muitos obstáculos, você tem muitas vozes ao seu redor, né? As amizades, tudo isso influenciando de uma forma tão grande na sua vida que te impede de dar esse passo, esse ato de fé, esse pequeno ato. Que às vezes você já vai na igreja, mas você vê todo dia no final do culto o pastor pedindo oportunidade, mas você quer e ao mesmo tempo você se sente preso naquilo ali. Você vai, não vai, vai, não vai, e passa mais um dia e você não teve esse pequeno ato de fé. Então, se isso chegar, em nome de Jesus, vai chegar no coração de alguém, Jesus. por favor, tenha esse ato de fé. Dê esse passo de fé. Porque a partir daquele momento ali, a sua vida vai ser completamente diferente. Vai ser uma vida com Cristo, vai ser uma vida que não vai ser tranquilinho não, tá? Vai ter mais provação. Mas você já passou por algo tão lindo com o Senhor que você vai saber a quem recorrer. Você vai saber a quem ajoelhar, a orar naquele momento que você está num momento tão difícil. Então, todas essas experiências, né, que o Juninho contou, que a Jesus contou, é muito lindo porque isso edifica nós mesmos, mas o foco principal é edificar você que está aí nos assistindo, nos ouvindo. Que esse ato de fé seja o diferencial na sua vida, né? Que isso venha, poxa, como eu posso dizer, venha mudar tudo na sua vida mesmo. Que a partir daquele momento seja uma vida com Deus agora. Que a partir daquele momento seja uma transformação na sua vida. E que é um processo também. Não é aceitei a Jesus e acabou. Só que já foi falado, né? Vou acabar falando sobre outro podcast que a gente teve. Por favor, quer um pouquinho mais sobre isso aqui? Isso aqui é uma pequena parte do podcast que a gente fez também com o nosso jovem Peclá, o Danilo e o Betinho, né? Que foi sobre a renúncia. Com o pastor Moisés também, a Mônica, que foi sobre o Aceitei Jesus e Agora, né? Que era o tema principal. Que a gente fala muito sobre isso aqui. E a gente agora está falando especificamente da fé, mas também que não tem como a gente não falar sobre os outros textos. E, gente... Eu queria pontuar aqui com só mais certeza. uma coisinha Por favor, que você por me favor. fez lembrar aqui da passagem de Zaqueu, né? Zaqueu estava ali sobre uma multidão, Zaqueu precisava ver Jesus, ele queria ver Jesus de todas as formas e muita coisa impedia Zaqueu de ver a Jesus, né? Pela estatura dele, por ser pequeno, a multidão que envolvia, e Zaqueu teve fé. A gente vê assim, podemos colocar aqui que ele teve fé, ele acreditou, preciso subir naquela árvore. Eu tenho que chegar àquela árvore porque de lá eu vou ver Jesus. Porém, Jesus já tinha visto ele há muito tempo, né? A gente acha que Jesus não está vendo, Jesus já está te isso vendo aí. há muito tempo. Então, para Jesus não era surpresa o que Zaqueu queria fazer. Mas na mente humana dele, eu preciso chegar até lá, Senhor, eu sou tão pequenininho, eu quero subir ali para ver Jesus. E as vozes falando, né? Talvez ele escutando ali, sai para lá, chega para lá. O impedimento, há um impedimento. As influências que você colocou aqui das amizades, que muitas das vezes não servem a Cristo, impedem as pessoas de vir a Cristo. E Zaqueu a gente pode colocar como um exemplo. Porque Zaqueu a gente pode imaginar, né? Eu conjecturando aqui da minha forma, as pessoas falando com ele, né? Chega para lá, seu nanico, vai para lá, você, né? Eu sou maior, vou passar na frente. Coisas cotidianas que o mundo, né, acontece naturalmente. E Zaqueu enfrentou. O interessante é que você não vê Zaqueu desistindo. Eu vou deixar para lá, eu vou descansar, eu sei que eu não vou ver Jesus mesmo, não tem nenhuma mínima chance, eu sou pequeno, esse monte de gente me atrapalhando. Não, a gente vê Zaqueu enfrentando a multidão.
Então, eu não sei o que atrapalha alguém que esteja nos ouvindo nesta noite, né? Não sei o que tem te atrapalhado, eu não sei o que tem impedido, qual é a dificuldade de você de ouvir a mensagem de Cristo, se é as influências, se é o momento que você está vivendo de escassez, se é a vida cotidiana. Mas o que a gente quer deixar para você aqui nesta noite é que Jesus tem te visto. Amém. Jesus está vendo você. Jesus já tinha visto Zaqueu há muito tempo. Ingenuidade de Zaqueu, achar que ele ia ver Jesus. E aí, quando ele pensa, agora eu vou subir, porque agora eu vou ver. Aí, o que Jesus faz? Desce daí, Zaqueu. Daí. É interessante, né? Eles achando, não, agora eu subi, pronto, cheguei no topo, tô no alto, vou ver Jesus. Quando ele chegou, que ele achou, o que Jesus faz? Zaqueu, você quer me ver mesmo? Desce para eu subir com você. É verdade. Então, às vezes, é isso que falta na vida da gente, né? Muitas das vezes a gente tem que deixar a multidão. A gente tem que deixar certas amizades. A Bíblia vai dizer que não vos assentei nas rodas, né, de escarnecedores. Eu, infelizmente, não tive o privilégio de nascer num lar cristão. Eu vim de uma família muito disfuncional. Minha mãe separou do meu pai muito cedo. Eu vim de uma família católica, então tem todo um contexto de história que não é o que vocês viveram, né? Sim. Então eu posso falar com propriedade aquilo que eu vivi. Então, assim, foge da aparência do mal, foge dessas influências malignas. Existe até um ditado muito popular que diz assim, né? Queres que eu te falo quem tu és, né? Anda com alguma coisa assim, vocês lembram desse ditado? Diga-me com quem tu andas. Que eu vou aí, dizer quem você isso é. Isso aí, gente. Tá vendo? Universidade. É legal. Tô gostando disso aqui. Mas é uma verdade. E tem outro que fala assim, que anda com porco, farelo, come, né? Também tem um ditado assim bem popular, né? Lembra do filho pródigo, né? O filho pródigo, exatamente. Falar em Muito porco, o bom. pastor domingo falou sobre porco. É verdade. Saber Aí, ó, mais domingo. Tá aí Entra um aí porco. no vídeo do culto de domingo. Assiste lá no YouTube. Mas é uma verdade, né? Se a gente anda com más influências, daqui a pouco nós automaticamente estamos fazendo aquilo que as pessoas estão fazendo. Então, a gente precisa se preocupar com isso, né? De ter boas amizades, saber escolher com quem andar, saber dar direção, um norte para a nossa vida, né? É muito triste a gente quando passa por muitas experiências ruins também, por não viver, não ter nascido num lar cristão, igual vocês tiveram o privilégio de viver. Igual hoje eu falo para os meus filhos também, vocês têm um privilégio que eu não tive, que o seu pai não teve, mas que nós demos a vocês. Nós ensinamos o caminho, nós colocamos vocês no caminho que se deve andar e que vocês seguem por ali. Então, foge disso. Sempre vem, né? Vários lugares que a gente anda. Sim, com São certeza. tantos lugares que você tá aí, vai ali, conhece alguém, vai lá, faz uma amizadezinha. Mas se pergunta, pede para Deus, ora a Deus sobre as amizades. Nós temos que orar a Deus sobre nossas amizades. Senhor, manda amizade segundo o seu coração. O Senhor sabe quem é que deve andar comigo, quem é fulano, quem é ciclano, porque senão, gente, daqui a pouco tá fazendo a mesma coisa. Tá indo para um caminho maligno. Quando você falou sobre a história de Zaqueu, eu também me lembrei daquela mulher do fluxo de sangue, né? Ela tinha tentado de várias vezes, né, de diversas formas, tentar arrumar alguma cura para sua hemorragia que ela tinha. Só que ela não conseguiu achar. Gastou muito dinheiro, gastou muitos recursos e mesmo assim não tinha. Mas ela, mesmo de acordo com todas essas adversidades que ela enfrentava, ela foi até Jesus. E ela poderia ter falado, Senhor Jesus, me traga a cura. Mas não, ela falou, pelo menos se eu encostar nas vestes dele. Quer dizer, olha o tamanho... E ela também enfrentou multidão. Exatamente. Ela também se arrastou no meio do povo ali para Exatamente. chegar até ele, né? E eu fico imaginando como é que deve, conjecturando agora, né? Como deve ter ficado a mente dela, né? Porque assim, ela, já fiz de tudo. Não tem mais solução para mim, entendeu? Não tem mais solução para mim. A batalha da mente, né? Exatamente. Que é a questão da dúvida, que se a gente não tiver vigilante, a gente perde a nossa fé. A fé acaba, né, trazendo dúvida e incredulidade. Porque não crer de forma confiante gera incredulidade no nosso coração, porque a dúvida faz isso. Exatamente. Se torna incredulidade. A incredulidade não agrada a Deus e você perde a sua bênção, né? Exatamente. E a nossa mente, ele é um fator primordial nisso, entendeu? Porque nós, por exemplo, principalmente eu sou uma pessoa bem ansiosa. E aí acabo pensando em tantas coisas que acabam se tornando barreiras
para um problema que nem é tão ruim assim, Uhum. entendeu? Nem tem um muro, né? E você tá Exatamente, nem um enxergando muro, e a um gente muro imagina ali. um muro, né? E imaginar essa situação, essa mulher desesperada, é como se fosse um decreto de morte para ela, né? Se essa hemorragia continuasse, ela ia morrer de alguma maneira. Mas não, ela foi, enfrentou a multidão, enfrentou a mente dela, todas as dúvidas, não, eu vou escolher confiar. E ainda confiou tocando nas vestes dele, sem precisar falar. Uhum. E ele mesmo sentiu, de mim saiu virtude. Mesmo Isso todos é lindo, tocando, isso é muito lindo. as outras pessoas tocavam em Jesus, mas não tinham aquela fé que ela demonstrou. Tanto que quando ela demonstrou, saiu virtude, né? É um ponto bem bacana que você colocou, a gente romper barreiras da nossa mente. Porque a nossa mente, às vezes, ela tem por hábito, né, pela natureza humana, negativar as coisas e construir muros aonde não tem. Isso. E nós precisamos romper isso para nós poder esticar a nossa fé. A fé é nata. Todos nós temos uma fé. Até os macumbeiros, os umbandas, se você perguntar, você acredita? Eles têm fé, gente. Uhum. Por isso que eles têm a religião deles. Sim. De certa forma, eles têm uma fé. Não é a fé que nós confessamos em Jesus. Isso Mas aí. eles têm uma fé. Eles acreditam lá nos deuses que eles servem. Então, a fé, ela é nata. Ela já nasceu em nós. Deus já nos trouxe, né, com essa essência de fé. Agora, como que nós vamos desenvolver essa fé? É com a gente. Como que essa fé vai ser esticada ou não? É conosco e com Deus, porque Deus tem cada história com cada um de nós também, né? Exatamente. Como a gente foi colocado aqui vários pontos. Eu, desde a infância, depois vive na fé. A gente vive de fé. Eu falo que lá em casa a gente vive de fé. Então, assim, a gente vai sendo experimentados. E cada vez que a gente passa por esses momentos de fé, é um crescimento, é um amadurecimento. Aí você já passa a não dar tanta importância para tantas coisas pequenininhas, que às vezes a gente fica agarrado com um crentezinho, sabe? Que já é velho de casa, mas fica agarrado com um negocinho ali de nada, gente. Pelo amor de Deus. Aí eu olho para aquilo e falo, meu Deus. Pra gente que já viveu as coisas mais assim, você fica assim, meu Deus, a pessoa tá agarrada com um negocinho de nada. O que é aquilo ali diante do que a gente já viveu, do que a gente já passou? Então, assim, cada um tem um nível de fé, né? Deus leva cada um numa profundidade aonde sabe que vai aguentar, onde vai, né, se esticar, mas são homens, assim, Hebreus, o livro de Hebreus, ele é todo repleto, né, dos heróis da fé, né, Hebreus 11, vai falar dos heróis da fé. Então, já que hoje é a noite de falar de fé, abrem aí, ó, suas Bíblias em Hebreus 11 e procura lá os heróis da fé, que tem Isso aí. muitos heróis na Muitos. fé, né, que são Muitos. falados aí na palavra de Deus. Gente, algo mais a pontuar? Porque o meu roteiro já foi. Porque, de verdade, que podcast lindo. Que falar sobre essas experiências, né? Foi um podcast de muitas experiências, graças a Deus, né? Todas elas sempre acreditando que o Senhor estava conosco. Então, caminhando pro final, um último conselho que eu quero de vocês como eu sempre falo, estamos sempre aprendendo um com o outro, né? Porque a gente vai dar um conselho aqui que a gente sabe tudo. Pelo amor de Deus, gente. Certeza não. Mas vamos dar esse último conselho pra gente encerrar o nosso podcast aqui, que foi uma bênção, foi repleto de conselhos já. Mas o final, assim, que vocês possam falar aqui com a galera que tá em casa, fazendo um favor. Então, um conselho que eu queria dar, na verdade, é um versículo. Excelente. Esse versículo que eu vou falar é em Mateus 19, principalmente o versículo 26. E essa parte do capítulo, ela fala sobre o jovem rico, né, que chegou a Jesus e falou, Senhor, mestre, o que farei de bom para ter a vida eterna, né? Aí descorrendo aí pela história e tal, aí o próprio Senhor Jesus falou que para ele ter a vida eterna, tem aquela lei, não matarás, não furtarás, não adulterarás, não darás falso testemunho. E amarás o teu próximo como a ti mesmo. E disse o jovem para Jesus, falou, eu tenho obedecido tudo isso, né? Eu não tenho matado, não tenho adulterado, né? Tenho amado o meu próximo, tá? O que me falta ainda? E Jesus falou, se você quer ser perfeito, vá, venda todos os seus bens, dinheiro, dê o seu dinheiro aos pobres e você terá o seu tesouro nos céus. Depois venha e siga-me. Um conselho que eu gostaria de dar para todos vocês
é de abandonar tudo aquilo que te prende, entendeu? Porque temos muitas coisas no nosso mundo que acabam tirando o nosso foco da verdadeira vida que o Senhor tem para nos Verdade. oferecer, entende? Temos muitas coisas que acabam nos distraindo, tirando o nosso foco. Então, afaste todas essas coisas. Afaste todas essas coisas e siga Jesus, porque os próprios discípulos que Jesus chamou vivenciaram coisas maravilhosas, coisas maravilhosas, né, na presença de Deus. E hoje Jesus está chamando você para experimentar o que Ele tem de melhor, Glória a Deus. entendeu? E se você tiver fé, se creres, ao que fala aqui no versículo 26, para o homem é impossível, mas para Deus todas as coisas são possíveis. Se você tiver fé, confiar nele, seguir a ele, tudo vai acontecer se você tiver fé. Nada é impossível para Deus. Amém. 1 Coríntios 11:1 diz assim: sejam meus imitadores como eu sou de Cristo. Paulo deixa isso aqui para nós, né? Que nós sejamos imitadores de Cristo. Se a gente for olhar aí as histórias judaicas, a gente vai ver que a cultura deles, os judeus, sempre foi desde pequenininho aprender da Torá, aprender das leis. E tinha uma escola, né, que agora eu não me recordo exatamente os nomes, mas os discípulos chamavam-se de Talmidim. E a gente vê que as crianças de 10 a 14 anos, elas já sabiam todo o Antigo Testamento. E aí, dali em diante, aqueles que se destacavam iam crescendo nos seus estudos, já poderiam se tornar um rabino. E então tem todo um contexto assim, mas aonde eu quero chegar com essa história? Que os discípulos, os talmidins, eles andavam tão perto dos seus rabinos, tão perto, ao ponto de que a poeira dos pés daquele rabino ia sobre o rosto daquele talmidim, do discípulo, ao ponto de cobrir o rosto dele, né? Ou seja, o que eu deixo isso aqui para nós? Que nós possamos andar com Jesus ao ponto dos pés de Jesus, levantar a poeira e nos cobrir da graça dele, Amém. sabe? Porque só se chegava mostrava como era tão perto ao ponto disso acontecer. Então, que nós também estejamos muito perto de Jesus, porque Jesus está para voltar. A Bíblia fala, hoje mesmo eu estava conversando com meu menino e ele estava falando, eu já escuto, né, isso há tanto tempo, e eu falei, muitos anos, e mesmo assim, até hoje, essa palavra, ela permanece viva, Amém. ela Glória a é Deus. passado, como foi falado no começo aqui, ela é passado, ela é presente, ela é futuro. Jesus é passado, presente e futuro, isso vai acontecer, então Jesus está voltando, e Jesus quer levar cada um de nós, ele veio para todos. Então, que você está nos ouvindo nesta noite, que possam ter o coração aberto para receber Jesus Cristo em sua casa, na sua vida, casa espiritual que eu falo, casa o seu corpo físico, né? Porque nós dependemos dessa vida com Jesus. Sem essa vida com Jesus, é impossível que entramos no reino dos céus. Amém. Glória a Deus. E uma coisa que eu queria complementar, Por também, favor, por favor. 1 Coríntios, capítulo 13, versículos 12. Fala assim: agora, pois, vemos apenas um reflexo obscuro, como em espelho, mas então veremos face a face. Agora conheço em parte, então conhecerei plenamente, da mesma forma como eu sou plenamente conhecido. Glória a Deus. Então, que isso possa servir como motivação, né? Essa fé que a gente tem, que seremos salvos, que nós o veremos face a face, que possa servir também como motivação, como incentivo Amém. para cada vez mais buscarmos, cada vez mais ficarmos firmes e constantes nessa fé. Amém. Galera, Amém. coisa linda, não tem nem o que falar. Maravilhoso esse papo que a gente bateu. Não tenho o que eu falar sobre esse podcast. Foi muito bom, graças a Deus. E então, encerrando e dando as últimas informações para vocês daí de casa. Nossas redes sociais, mais uma vez, vão estar aparecendo aqui embaixo, tá bom? ad.conqueiral de Taparica, que é o Instagram da nossa igreja, e gen.adci, que é o Instagram da nossa juventude, o gen. Então, gente, esse foi mais um podcast. Foi lindo, lindo, lindo. Foi maravilhoso estar na presença daqui de nossos amigos e irmãos em Cristo e fazendo esse trabalho lindo que com certeza vai chegar nas casas, na vida de muitas pessoas. Então, você que está nos assistindo, foi um prazer
peço licença mais uma vez, né? Obrigado por ter dado essa oportunidade de estarmos falando mais um pouco da palavra do Senhor para você. E você que está nos ouvindo também no Spotify, tá? Vai estar o link aqui na descrição também do nosso Spotify, do Spotify do nosso podcast, tá bom? Para você aí que tá no dia a dia, tá na correria, bota um fonezinho, liga lá no Spotify, já que não vai poder ficar vendo a gente na tela, então já vai ouvindo ali um pouquinho desse estudo que foi maravilhoso. Pessoal, muito obrigado mais uma vez, muito obrigado meus amigos que estão aqui, foi uma honra estar com vocês, fazer esse podcast que foi lindo. Deixa seu like, hein? Deixa seu like, Ô, Juninho, compartilha. você sabe muito, Eu sempre Juninho. quis fazer isso, entendeu? Coisa de YouTube, eu sempre vejo negócio de YouTube assim, Fecha nele falando aqui isso. então, ó, nessa aqui, ó. Ó, Pode então pedir deixa lá. seu like, compartilhe para o seu amigo, pro seu parente próximo que não acredita, que não tem essa fé, para que ele também possa ser despertado nessa fé. Amém, isso aí. Amém. Ativa o sininho, tudo, segue nosso Instagram. Vai lá. Pessoal, muito obrigado mais uma vez. Esse foi mais um podcast. Eu quero palmas pra isso terminar. Valeu. Tchau, tchau, gente. Deus abençoe vocês.